me conhece, eu sou a professora Laís Fernanda e nessa semana vocês vão aprender a ordem alfabética. A ordem alfabética nada mais é do que a ordem do alfabeto e ela começa sempre pela letra A e termina sempre pela letra Z. Vocês utilizam a ordem alfabética em vários momentos do dia a dia. Quando vocês vão procurar, por exemplo, um nome em uma lista telefônica, ou quando existe alguma classificação por nomes de pessoas que passaram em algum concurso, geralmente é utilizado a ordem alfabética. Além disso, é muito importante que vocês possam conhecer a ordem alfabética para procurar no dicionário, porque o dicionário ele é organizado dessa forma. Então, nós percebemos que a ordem alfabética ela serve para facilitar a nossa vida, porque quando a gente quer um nome que começa com a letra F, por exemplo, a gente não precisa procurar desde o começo. Então, isso nos ajuda a encontrar o que nós estamos procurando de um modo mais fácil. No que se refere aos assuntos de matemática, vocês vão aprender e relembrar a respeito do material dourado. O material dourado ele é muito utilizado na matemática porque ele auxilia a criança a estabelecer a relação do número e da quantidade. Não são todas as crianças que sabem ler os numerais, então por isso é importante essas atividades com o material dourado. A criança precisa entender que onde o número mora, onde o número está posicionado, o nome dele também muda. Por exemplo, se o 5 ele está na casa da unidade, ele se chama 5. Se ele está na casa da dezena, ele não vai mais se chamar 5, ele vai se chamar 50. E se ele está na casa da centena, ele se chama 500. Então, o valor posicional do número é muito importante para que a criança entenda, porque é dessa forma que ela vai saber ler o numeral. Então, vamos lá! Atividades para segunda-feira. A primeira atividade, a criança vai ver o material dourado e vai registrar a quantidade que está presente nesse numeral. Por exemplo, cada barrinha equivale a uma dezena e cada cubinho equivale a uma unidade. Então, vamos olhar esse primeiro número? Aqui eu tenho uma dezena e eu tenho 4 unidades. Uma dezena e 4 unidades formam o número 14. Muito simples, né? Olha só o segundo número. Eu tenho uma dezena e eu tenho 6 unidades. Uma dezena com 6 unidades forma o número 16. E dessa forma, a criança vai fazer as outras atividades. Embaixo é da mesma maneira. Vocês vão observar o material dourado e vão continuar registrando a quantidade. Então, por exemplo, aqui nessa lição, eu tenho quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dezenas. E quantas unidades? Nenhuma. Então, eu formei o numeral 50. Em seguida, na atividade de língua portuguesa, vocês terão que organizar as letras na ordem do alfabeto.
Então, crianças, observem nessa primeira atividade. Qual a primeira letra que está faltando? A letra A. Depois, qual é a letra que vem no alfabeto? A letra B. E em seguida, a letra C. Então, vocês vão fazendo até que todo o alfabeto seja completado. Lembrem-se que o alfabeto tem uma ordem. Eu não posso escrever as letras em ordem errada. Eu preciso seguir a ordem do alfabeto, tá bom? No número 2, vamos ler juntos. Ajude Binho e Julinho a escrever os nomes. Consegui pular até a letra P. Que nome posso escrever com essa letra? Então, vocês vão inventar um nome que comece com a letra P e vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? Nesse espacinho em branco. Se esforcem para escrever com a letra de mão e lembre-se que a primeira letra é maiúscula, porque é nome de pessoa. Todas as vezes que for nome de pessoa, lugares ou nomes próprios, é com letra maiúscula, tá bom? Agora no segundo balão. Fui até a letra R. Que nome posso escrever com essa letra? E aí vocês vão escrever aqui embaixo um nome que comece com a letra R. Super fácil, né? Tentem fazer sozinhos, tá bom? Essa lição tá muito fácil. Número 3. Complete o nome dos animais com as letras em ordem alfabética. Então, crianças, o que vocês vão fazer nessa lição? Cada tracinho vocês vão completar com a letra do alfabeto. Então, qual começa o alfabeto com qual letrinha? A. Depois, com qual letra? B, C e assim por diante, tá bom? Depois que vocês terminarem de completar todas as letras, vocês vão ler todas essas palavras. Peçam ajuda para um adulto somente na palavrinha que vocês não conseguirem ler, tá? Mas se esforcem para ler o maior número de palavras sozinhos. Depois que vocês terminarem de fazer, pintem os desenhos para vocês aperfeiçoarem o traçado fino da mão de vocês, tá bom? Esses desenhos que estão aí para colorir é para vocês pintarem também, tá? Atividades para terça-feira. Grupos alfabéticos. Vocês vão pintar a primeira letra de cada palavra dos grupos. Olha só, pinte a primeira letra de cada palavra dos grupos. O próprio exercício já explicou como vocês têm que fazer. Então, vocês vão escolher um lápis de cor bem bonito. Vocês vão chegar na primeira letrinha e vão pintar. Tá bom? De todos, tá? Eu tô mostrando como se faz, mas vocês vão fazer isso em todas as palavras. Segundo, o que é para fazer? Procure as letras pintadas no alfabeto. Então, por exemplo, aqui eu circulei o V de vermelho. Então, nesse alfabeto, eu vou procurar onde está a letra V. Aqui eu circulei o A de azul. Então, eu vou procurar no alfabeto onde está a letrinha A. Tá? Super fácil. Número 3. Circule as letras no alfabeto. Então, vocês vão procurar e circular, que foi o que eu acabei de mostrar. 4. Numere as palavras na ordem alfabética. Então, crianças, depois que vocês tiverem feito essas primeiras fases da lição, vocês vão olhar
qual vem primeiro, qual vem segundo, terceiro e quarto e vão colocar o número dentro do círculo. Então, por exemplo, a primeira palavra é o azul, porque o azul começa com A. Então, eu vou pegar e colocar o número 1 dentro do círculo, porque ele que veio primeiro, tá bom? Aí, vocês vão olhar qual a palavra que vem em segundo, terceiro e quarto. Número 5. Reescreva a lista na ordem alfabética. E número 6. Complete a frase. Então, depois que eu organizei, coloquei os numerais dentro do círculo, eu vou escrever as palavras nas linhas, só que com a ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui o azul vem primeiro, então eu vou escrever o azul aqui, ó, na primeira linha, tá bom? E novamente, quem souber, escreva com letra de mão, tá bom? Porque no terceiro ano vocês vão usar bastante a letrinha de mão. E se vocês ficarem com dúvida como faz alguma letra, é só olhar naquela ficha que eu mandei para vocês, tá? Este é um grupo de... Que grupo que é esse? É um grupo de animais? É um grupo de cores? É um grupo de amigos? É um grupo de nome de pessoas? Então, vocês vão observar e vão escrever aqui. Esses nomes que tem, é grupo do quê? Tá? Super fácil também. E o exercício de baixo é da mesma maneira que o de cima. Vocês vão observar com que letra que começa, vão marcar essas letras no alfabeto, vão enumerar nos círculos quais palavras vêm primeiro e depois organizá-las nas linhas, tá bom? Atividades para quarta-feira. Número 1. Pinte as bolhas que possuem mais de 25 unidades. Então, crianças, nessa atividade, vocês vão observar qual círculo tem mais que 25 unidades. Então, vamos observar o primeiro. Uma dezena vale 10. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30. Olha só, eu tenho 30 aqui nesse círculo. O número 30 é maior que 25? É. Então, eu vou pegar um lápis de cor bem bonito e eu vou pintar bem lindo esse círculo. Por que que eu vou pintar esse círculo? Porque ele tem uma quantidade maior que a de 25, tá? Lembrando que aqui, crianças, por conta do notebook, a professora não consegue fazer muito caprichado, nem a pintura, nem os numerais, tá bom? Mas vocês vão fazer bem bonito aí na folha de vocês, tá bom? Que eu vou ver todas as atividades, eu quero ver todas bem caprichadas, tá? Entenderam então, crianças, como que a gente faz essa lição? Vocês vão olhar círculo por círculo, vão ver quais tem 25 ou mais e vão pintar, tá? Número 2. Pinte as peças do material dourado de acordo com o número indicado. Então, aqui, crianças, eu vou fazer a relação de número e quantidade. Então, olha só, eu tenho o numeral 21. Eu vou pintar no material dourado a quantidade 21. Então, para eu formar o 21, eu preciso de duas dezenas, ó. 10 mais 10 fica 20. Eu preciso de duas dezenas e uma unidade.
Então, eu formei o numeral 21. E dessa forma, vocês vão fazer com os outros numerais. O 35, vocês vão pintar de acordo com o numeral 35. O numeral 13 e o numeral 27, tá bom? As outras lições vocês vão fazer sozinhos, tá? Qualquer dúvida pode perguntar no grupo do WhatsApp. Atividades para quinta-feira. Nessa atividade, crianças, primeiramente vocês vão ler todos esses nomes sozinhos, tá? Peçam ajuda para um adulto somente nas palavras que vocês não conseguirem ler sozinhos. Em seguida, vocês vão observar a primeira letra de cada nome para vocês poderem organizar na ordem alfabética. Então, olhem só, a primeira letra do alfabeto é a letra A. Então, eu preciso procurar um nome que comece com a letra A. Só que aqui eu tenho dois nomes que começam com a letra A. Eu tenho o nome Agenor e eu tenho o nome Alex. Estão vendo? Como nós fazemos quando duas letras começam com a mesma letra? Quando duas palavras começam com a mesma letra, eu preciso observar a segunda letra para saber qual é a palavra que vem primeiro. Então, eu vou olhar aqui a segunda letrinha do nome Agenor e a segunda letrinha do nome Alex. Ó. Qual vem primeiro no alfabeto? A letra G ou a letra L? Vamos ver juntos? A, B, C, D, E, F, G. A primeira letrinha é a letra G. Depois vem a letra L. Então, observem que aqui, essa lição iria ficar errada por falta de atenção. Então, primeiro é o nome Agenor e depois é o nome Alex, porque o G vem primeiro do que a letra L. Em seguida, vocês vão pegar e vão fazer um risquinho para vocês não se perderem. Então, já usei o Agenor e já usei o Alex. Não tem mais nenhuma palavrinha com a letra A, então eu vou procurar algum nome que começa com a letra B. Na palavra B, eu tenho Bruno e eu tenho a palavra Bianca. Os dois começam com a letra B. O que eu vou fazer? Vou olhar a segunda letra para poder desempatar, tá bom? Então, olha só. Na palavra Bruno, a segunda letra é a letra R. E na palavra Bianca, a segunda letra é a letra I. Então, vamos ver qual a letra vem primeiro? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Quem veio primeiro foi a letra I. Então, o primeiro nome vai ser Bianca. Aqui ficou certo. Primeiro vem a Bianca e depois vem o nome Bruno. Então, crianças, vocês vão escrever esses nomes com letra de mão e observem que a primeira letra é sempre maiúscula, tá bom? Toda vez que eu vou escrever um nome de pessoa, um nome próprio, eu preciso,
porque é uma regra da língua portuguesa escrever com letra maiúscula, tá bom? Senão fica errado. Atividades para sexta-feira. Número 1. Observe e registre a quantidade. Essa lição, crianças, é muito simples. É só vocês prestarem atenção. Número 1. Cada quadrado desse vale 100, tá? Cada barrinha vocês já sabem que vale 10 e cada cubinho vocês já sabem que vale 1. Então, eu tenho uma centena, 3 dezenas e eu tenho, vamos contar juntos, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Só que o número 1 é uma centena, então eu não posso ler como sendo 1, eu tenho que ler ele como cento, tá bom? É isso que eu quero que vocês prestem atenção nessa atividade. Dependendo de onde o número mora, o nome dele também muda, tá bom? Então, se o 1 ele tá morando aqui na centena, eu leio ele cento, tá bom? 135. Por que eu leio 30? Porque são 3 dezenas, tá? Então, vocês precisam prestar atenção que dependendo de onde o número está, eu leio ele de um jeito diferente, tá bom? Eu não posso ler 135, eu tenho que ler 135, porque é uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. E dessa forma, vocês vão fazer o segundo e o terceiro, tá? Atividade 2. Desenhe as quantidades representadas. Então, aqui eu tenho o numeral 134. Eu vou desenhar o material concreto, tá bom? Material dourado. Então, eu vou fazer uma barrinha da centena, né? Um quadradinho da centena. 3 barrinhas, ó. E 4 unidades. 1, 2, 3, 4. O meu, crianças, não tá muito bonito por conta do notebook, mas vocês vão fazer caprichados, tá bom? Então, que número eu formei? 134. Muito simples, né? E dessa forma, vocês vão fazer o exercício de baixo, tá bom? Por fim, vocês vão ler a história que eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Vocês vão se esforçar para ler sozinhos. Essa história se chama O Primeiro Dia de Aula na Floresta. E depois que vocês lerem essa história, vocês vão responder como se chama o título da história, quem são os autores da história e como será o primeiro dia de aula da criançada. E aí, a gente vai conversar sobre as respostas na aula do Google Meet, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Se você estiver vendo esse vídeo na sexta-feira, eu desejo para você um ótimo fim de semana e um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!